Olá pessoal, o que você acha? Você acha que o bispo de Roma ele tem o poder sobre todas as igrejas da face da terra? Se você acredita nisso, provavelmente você é católico romano, e isso é chamado de jurisdição universal do bispo de Roma. Mas será que essa doutrina é uma doutrina bíblica? Se você não sabe, ou se você sabe e acredita que isso é verdade, eu quero desafiar você a continuar neste vídeo. Hoje nós vamos analisar um vídeo aí de dois católicos que tenta provar a jurisdição universal, o primado do bispo de Roma, como eles dizem, através da história da igreja. Fique comigo até o final, depois da nossa vinheta nós voltaremos. Pois é, meus irmãos, o jovem Lucas Lancaster, ele fez um vídeo, na verdade uma série de vídeos, 4 vídeos, para a introdução de uma aula que ele tem de um curso sobre história da igreja, onde ele vai defender o papado. Eu assisti o vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3, eu assisti 2 vezes, o vídeo 4, que fala sobre a infalibilidade, eu ainda não assisti, mas ele julga que o vídeo 3 é o vídeo mais importante desta série que ele produziu. Bom, eu não quero aqui analisar todo o vídeo dele, eu vou fazer isso em uma outra oportunidade. Eu quero aqui destacar apenas um argumento que ele utiliza para provar essa tal supremacia do bispo de Roma, essa jurisdição universal, através do Concílio de Sárdica. E é sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Hoje nós vamos detonar o argumento católico baseado no Concílio de Sárdica, para provar que o bispo romano tem direito de uma jurisdição universal sobre todas as igrejas da face da terra. Então eu separei aqui, eu fiz um recorte em 2 vídeos, dele e de um outro católico, onde eles vão utilizar o argumento de Sárdica. Nós vamos assistir e vamos, na medida do possível, aí, fazendo as nossas considerações no meio do vídeo dele, ou até depois que eu voltaria a fazer algumas considerações também, porém mais aprofundadas. Eu vou fazer um estudo mais aprofundado aí sobre o Concílio de Sárdica, respondendo às argumentações que eles vão utilizar. Vamos lá então? Em 344 reuniu-se o célebre e importante Concílio de Sardica, ou Sárdica, enfim, depende da tradução. Concílio que tinha pretensões de ser ecumênico, mas que não é listado como um dos ecumênicos. Mas a autoridade deste concílio é reivindicada, é alegada por Santo Atanásio, por São Hilaro de Poitiers, ambos, inclusive, que dizem que neste concílio foram reunidos 300 bispos, mais de 300 bispos, vindos de todas as províncias do Império Romano, de todo o mundo cristão, de 36 províncias. Santo Atanásio lista todas elas lá: Itália, Gália, Espanha, Britânia, África, Egito, Síria, Trácia, Panônia, todas. Estavam lá os bispos perseguidos no Oriente, como Santo Atanásio, bispos de todo o Ocidente, os legados do Papa Júlio, Ósio, bispo de Córdoba, que foi o presidente do Concílio de Nicéia, estavam todos lá. E dentre os cânones deste concílio, e assim, esse concílio, na verdade, dele obriga a igreja, pelas palavras que se leem no final, né, que a Igreja Católica dispersa pelo mundo inteiro guarde tudo que foi constituída. E o seu terceiro cânon, ele... Bom, eu tenho que fazer uma correção aqui. Essa última parte que ele fala não existe em nenhum lugar das atas, dos cânones do Concílio de Sárdica. Eu sinceramente gostaria que o senhor Lucas Lancaster nos mostrasse a fonte de onde ele tirou essa citação, de que toda a igreja na face da terra teria que obedecer o que estava sendo dito no Concílio de Sárdica. Os 20 cânones do Concílio de Sárdica, o final dele tem um cânon 21, que é uma recomendação extra de Ósio, mas que não fez parte do concílio, ela foi colocada depois. Nem ela fala o que ele disse aqui a respeito de que tem que ser obedecido para toda a igreja na face da terra. Tá? Eu gostaria muito que ele nos mostrasse essa citação, porque até agora ele não mostrou. Ele vai citando coisas, mas sem provar. Algumas coisas ele mostra, outras coisas não há comprovação alguma. Então eu gostaria muito que ele nos mostrasse, né, essa citação que é tão importante, porque eu não encontrei em documento algum a respeito do Concílio de Sárdica. E olha que eu estudei muitos historiadores católicos que falam sobre o Concílio de Sárdica. Prova formalmente o direito de apelar ao Papa por qualquer bispo, para que possamos honrar a memória do apóstolo Pedro. Reconhece ao Papa em razão da sua autoridade petrina. Não é em razão da sua autoridade petrina. Não é isso. Se você lê o documento,
Simplesmente Ósio está falando que qualquer bispo que queira recorrer ao bispo de Roma para fazer uma nova revisão de um julgamento, ele deve fazer isso para honrar a memória do apóstolo Pedro. Não está atrelando nada ao bispo de Roma como se fosse o primaz de toda a igreja, o sucessor do apóstolo Pedro que tem autoridade sobre toda a igreja na face da terra. Isso é um anacronismo, tá? O que o texto de Sárdica diz é simplesmente isso, que aquele bispo que queira recorrer, faça isso para honrar, né? Não para se submeter, mas para honrar. É uma questão de honra à memória do apóstolo Pedro, que existe toda uma tradição, né? Eu vou falar isso em outro vídeo, depois eu vou tratar sobre essa tradição, de que Pedro fundou a igreja de Roma e deixou sucessores ali. Mas muito bem. Diante dessa tradição, é claro que os orientais, toda a igreja respeitava isso. Agora, uma coisa bem diferente é o que ele está querendo interpretar a respeito desta passagem. Essa passagem não é uma passagem católica apostólica romana do século XXI. A gente tem que deixar isso bem claro. Para que, né, possamos honrar a memória do apóstolo Pedro, reconhece ao Papa direito à condição de último grau de apelação na igreja a qualquer bispo. Não. Aqui não está falando de último grau de apelação da igreja, de qualquer bispo. Não está falando isso. Não é isso que o documento trata. O documento trata que o bispo de Roma, na sua área de jurisdição, ele pode ser considerado um revisor de julgamentos dentro ali da sua jurisdição. E não fala que é a última instância, que fora ele, ninguém poderia apelar para mais ninguém. Longe disso, a história mostra totalmente o contrário. E nesse mesmo contexto aqui do Concílio de Sárdica, envolvendo Atanásio de Alexandria. Nós vamos desenvolver isso mais no decorrer do vídeo. No quarto, declara que um bispo deposto que apelou para Roma não deve receber um sucessor até que o Papa julgue. O quinto, organiza a maneira como o Papa vai revisar o julgamento de um bispo. E o concílio, ao final, escreveu ao Papa Júlio. Isso ficou lá registrado também na Apologia Contrariana de Santo Atanásio. Parecia melhor e mais apropriado que os sacerdotes do Senhor se referissem de todas as províncias à cabeça, isto é, a sede do apóstolo Pedro. Pessoal, recebeu uma outra citação espúria que ele não mostrou aqui para nós, aqui, da onde que ela vem. Não existe. Se você for na apologia contra os arianos de Atanásio, onde ele vai citar várias cartas de Júlio ao partido lá ariano, não existe nada disso, nada disso. E é muito, mas muito difícil você encontrar essa expressão a cabeça da igreja nessa época. É muito difícil você encontrar. Então, essa epístola aqui é uma epístola debatida. Você não sabe se essa epístola é verdadeira. Isso aqui pode ser, muito provavelmente uma interpretação posterior pela visão romana do que foi o Concílio de Sárdica. E você não encontra nos documentos oficiais, você não encontra essa citação aqui, né? Eu gostaria que ele mostrasse para nós o original disso aqui, dessa epístola de Sárdica a Júlio. Aonde está isso? Mostra para nós, senhor Lucas Lancaster, por gentileza. Porque nos documentos oficiais, nos principais historiadores católicos da igreja, você não tem isso aqui, tá? Você vê um ou outro apologista citando, porém ninguém mostra os documentos originais pra gente ir lá e conferir. Não tem, não existe. Pessoal, receber uma apelação e receber um julgamento é o caso mais evidente. Mas se nós queremos assim uma evidência clara, definitiva, é a existência de um direito de apelação universal. Olha o que ele está falando. Isso aí é prova de que a pessoa, ou ela não conhece a história da igreja. Olha que ele está dando um curso de história da igreja, né? Ele está dando um curso, cobrando esse curso para as pessoas aprenderem, e ele não sabe, ou se ele sabe, o que é pior, se ele sabe, ele está selecionando evidências. Por quê? Porque não era somente Roma que tinha o privilégio de ser uma instância de apelação. Praticamente todas as sés tinham esse direito.
Todas as sés tinham esse direito. Esse direito não era exclusivo do bispo de Roma, como o senhor Lancaster quer nos fazer acreditar. Agora, para quem não conhece história, quem não fica até tarde estudando, por exemplo, Sócrates, Escolástico, Sosomeno, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, de João de Éfeso, né, e outras histórias eclesiásticas antigas, né, vasculhar o que realmente estava acontecendo naquela época, engole os argumentos frágeis do senhor Lucas Lancaster, porém, né, empacotado, colocado em sequência direitinho, fazendo uma prova de citações após citações. Então ele vai citando fatos, nem que sejam aleatórios, fora de contexto, mas que tem uma coerência no que ele está falando. Só que longe disso ser verdade, porque quando você vai estudar o contexto, você vê que isso que ele está falando não tem nada a ver. Né? O que ele está fazendo aqui? Ele está falando, ele está querendo nos convencer de que o bispo de Roma, em toda a face da terra, era o único que poderia ter apelação. É essa a ideia dele. Tá? É essa a ideia. Mas longe disso ser verdade. Todos apelam ao Papa, mas não é possível apelar a ninguém do julgamento. Isso é reconhecido no concílio. Isso não é reconhecido no concílio. Por favor, você que está me escutando, vá lá na New Advent, que é o site um site católico onde tem documentos dos cristãos primitivos, dos pais da igreja, dos concílios, e clique lá no Concílio de Sárdika. Veja os cânones e compare com o que o senhor Lancaster está falando. Veja se essa citação que ele faz está lá no Concílio de Sárdika. Longe disso. Por isso que eu falo, eu fiz um post essa semana no meu Instagram e citei o Cardeal Newman, né? O Cardeal Newman, ele é atribuído uma frase que os católicos sempre citam, né? Conhecer a história é deixar de ser um protestante. Essa é a frase, né? É o slogan de muitos católicos, né? Conhecer a história é deixar de ser um protestante. Como se dissesse, olha, os protestantes desconhecem a história da igreja. Os protestantes não sabem nada de história. Então, quando eles entram em contato com a história, eles se tornam católicos. Porque a história da igreja é a história da igreja católica romana. Longe disso ser verdade, gente. Né? Tanto é que eu coloquei, conhecer o contexto da história é deixar de ser católico. Porque quando você entende o contexto da história, você vê que a versão dada pelos católicos romanos, principalmente apologistas da internet, é completamente diferente do que traz realmente a história que está sendo analisada. Mas vamos prosseguir aqui. E agora vem um outro católico aqui também citar o Concílio de Sárdika. Uma outra coisa aqui, o Concílio de Sárdika aconteceu no século IV, tá? No seu cânone 3 diz o seguinte: se um bispo tiver sido julgado em determinada causa e achar que tem boas razões para pedir revisão do julgamento, se vos parecer bem, honremos a memória do Santíssimo Apóstolo Pedro. Escreva-se, ou por parte daqueles que examinaram o caso, ou dos bispos que residem na própria província vizinha, ao bispo de Roma, e se ele julgar necessária a revisão do julgamento, faça-se a revisão, e que ele designe os juízes. Se, porém, provar que a causa é tal que não deve retomar o que foi tratado, será confirmado o que tiver sido estabelecido. Ou seja, no Concílio de Sárdika, fica claro que, se houver um julgamento, e o bispo que foi julgado achar que tem boas razões para pedir revisão, aonde que vai ser feita essa revisão e por quem? Vai ser feita na Igreja de Roma pelo Bispo de Roma. E se o Bispo de Roma julgar necessária a revisão, vai ter revisão. Se ele não julgar necessário, não vai ter revisão. Pronto. E acabou, tá? Papa Júlio I, tá? É interessante isso, né? Ele fala com um ar assim autoritário, né? De certezas. Pronto e acabou. Gente, só que a história, ela conta uma outra versão, né? Quando você vai ler realmente a história do concílio, o que aconteceu depois do Concílio de Sárdika, esse pronto e acabou do João aqui, longe, mas está muito longe de fazer jus ao que realmente aconteceu com Atanásio ali depois do veredito de Sárdika, né? Eles acham que depois do veredito acabou todo mundo
perdoou Atanásio, as perseguições acabaram, Atanásio foi recolhido à sua igreja, só porque o bispo romano fez uma revisão. Longe disso, gente. Tá? A história mostra, e você deve ler isso na íntegra, tá? Que Atanásio, depois que ele passou por Sárdica, depois que Júlio deu o veredito, tá? Ele passou por outros concílios. Concílio de Jerusalém, se eu não me engano, o concílio de Éfeso, depois eu vou pesquisar para ver certinho, mas eu sei acho que no mínimo 2 concílios depois de Sárdica. Agora, por que Atanásio iria pedir mais 2 concílios fora da região ocidental, sendo que o bispo de Roma já tinha dado o veredito? Por que isso? Ora, o bispo de Roma não era o primaz, não era o que tinha jurisdição universal, não era o pronto e acabou. Só que Atanásio não entendia assim. Ele não entendia que o bispo romano era a autoridade final e a instância final. Tanto é que depois ele foi pedir auxílio a outras instâncias, a outras sés, para poder se firmar no trono de Alexandria, ali na cátedra de Alexandria. E também ele recorreu ao imperador. Quem realmente impulsou Atanásio não foi o bispo romano, foi o imperador. O imperador que fez valer a sua soberania e mandou que Atanásio voltasse à sua igreja. É completamente diferente da versão que os católicos trazem para você, né? Então, por isso que eu falo, você estudar, conhecer o contexto da história é deixar de ser católico. Eu nunca poderia ser católico, acreditar num primado do bispo de Roma, a partir da história real que eu estivesse pesquisando, não da versão totalmente enviesada que os católicos estão trazendo para mim, tá? Então, esse é um grande problema na apologética católica atual. Eles não sabem ler, quando leem, tiram fora do contexto, não sabem interpretar texto, como o João aqui já cometeu várias gafes também, eu já acabei de fazer um vídeo aí corrigindo ele tentando refutar Carlos Collett, né? O livro de Carlos Collett, mas na verdade ele tirou o Carlos Collett do contexto, ou não soube interpretar o que ele estava falando, mas enfim, vamos deixar ele falar. Tá? Papa Júlio I, tá? No cânone 3 também, ele diz: se todo, como diz, houve uma certa falta em relação a eles, o juízo devia acontecer segundo o cano eclesiástico e não deste modo. Devia haver-se escrito a todos nós, para que fosse assim estabelecido por todos o que é justo. Por acaso ignorais o costume era este, que se escreva primeiro a nós e daí venha a ser estabelecido o que é justo? Se, portanto, se suspeitava alguma coisa do gênero a respeito do bispo de lá, devia haver-se escrito a igreja daqui, né? Ou seja, a igreja de Roma. Olha para você ver. Agora, olha a versão, olha a interpretação que ele vai fazer. Por isso que eu falo que esse pessoal, eles não sabem interpretar texto. Por quê? Porque eles estão cegos com todo o viés católico. Toda essa teologia, essa ideologia católica de que existe um bispo universal e esse bispo é o bispo de Roma, é o sucessor de São Pedro e tal. Esses caras já vão para os textos já imbuídos com essas ideias. Então eles levam esses pressupostos para o texto. Eles não deixam que o texto, seja da Bíblia ou de algum documento histórico, fale por si mesmo. Eles já levam essa interpretação para dentro do texto. Deste modo, a gente nunca pode chamar isso de uma exegese, e sim de uma exegese. Ou seja, você forçar o texto a dizer o que o texto não está dizendo. Agora, veja a interpretação dele, que ele vai dar agora, e dá uma olhada no texto que ele mesmo colocou na tela. E Papa Júlio I está falando de um costume antigo, ele está no ano 300 falando de um costume antigo, de que primeiro devia se escrever a igreja de Roma, para que ela vinha estabelecer ou não se era justo ou não as decisões tomadas, né? Isso não me parece que exista uma não hierarquia, né? Isso aqui é bem parecido com uma supremacia do bispo de Roma. Bom, uma supremacia do bispo de Roma. Olha o que ele está falando. Eu quero voltar aqui, vamos lá? Colocar ele na tela novamente. Qual que é esse costume? É simples, é só olhar o contexto do texto. Qual que era o costume? O costume era o cânon eclesiástico. Esse era o costume. Isso foi decidido em concílio, inclusive no concílio que dava esse direito não só ao bispo de Roma, a outros bispos também, tá? De, se tivesse uma apelação
esse bispo poderia julgar o caso, fazer uma revisão deste caso. Este era o costume, é este cânon que ele está falando, que chama isso de costume. Não, o que ele está querendo dizer aqui para nós é que desde a época da igreja primitiva havia um costume de sempre apelar unicamente ao bispo de Roma. Longe de ser verdade isso. O que Júlio está falando, ele está fazendo referência ao cânon eclesiástico. Júlio estava se submetendo ao cânon da igreja, que havia sido decidido em concílio, não pela cabeça do próprio Júlio. Júlio não tinha poder nenhum. O que ele julgava de acordo com o que havia sido estabelecido em concílios. E isso não só ele, outros patriarcas também, tá? Então por isso que eu falo, quer deixar de ser católico? Estuda o contexto da história, tá? Não a história enviesada que eles estão passando aqui. Aliás, esses católicos aqui, o Lancaster, ele, aquele ex-pastor, cara, se você vê o rumo que está a Igreja Católica atual, o rumo teológico dela, cara, tá indo na contramão desse pessoal aqui. Tá indo na contramão. Aliás, eles estão indo na contramão do que está indo a Igreja Católica atual. A Igreja Católica atual, ela está mais propensa a um colegiado sinodal do que a uma supremacia hierárquica soberana de um bispo único. Eles estão na contramão da própria Igreja Católica. É por isso que outros, como o Lucas Gesta, fala que esse pessoal aqui, eles não são católicos. É uma seita que está a par, está andando paralelo com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica verdadeira atual. Agora vamos discutir aqui um pouco dos argumentos levantados pelo Lancaster e pelo nosso jovem pirilampo aqui, João Vitor. Vamos lá. Primeiro argumento dele, olha, mais de 300 bispos compareceram a esse concílio. É como se estivesse dizendo nas entrelinhas, né? Olha, esse foi um grande concílio, praticamente o concílio ecumênico, apesar de não ser nomeado entre os concílios ecumênicos, né? O próprio Atanásio falou que havia mais de 300 bispos. Entre aspas, há toda uma controvérsia sobre quantos bispos realmente fizeram parte do concílio de Sárdica. O que o Lancaster está querendo nos convencer é que esse concílio foi composto de mais de 300 bispos. Não foi. O concílio em si, ele teve menos de 100 bispos. E quem vai falar isso para nós é o padre Refele, que é um historiador da igreja do próprio Lancaster. Ele vai dizer no livro, Uma História dos Concílios Cristãos, livro 4, no capítulo 60, o seguinte, olha. Em outro lugar, Atanásio diz que cerca de 170 bispos do Oriente e do Ocidente se reuniram em Sárdica. E o contexto mostra que por bispos orientais ele entende os eusebianos e, portanto, suas palavras não podem ter o significado que Fuchs lhes atribui em sua biblioteca lá. Ou seja, que o número 170 não incluía os bispos eusebianos, de modo que com estes, que eram cerca de 80, o número total seria 250, como afirma Teodoreto. Teodoreto é um dos que escreveram história eclesiástica muito antiga também. Se, no entanto, aderirmos à declaração de Santo Atanásio, que é mais digna de crédito do que todas as outras, de que os bispos orientais e ocidentais em Sárdica somavam ao todo cerca de 70, então, deduzirmos desse número 76 bispos eusebianos, ou seja, do partido contra Atanásio, ainda temos 94 restantes para o partido ortodoxo. 94, menos de 100 bispos, que foi os bispos que sobraram ali do Ocidente, que eram a favor de Atanásio. O resto, a delegação oriental, foi todo mundo embora. Sobrou 94, nas palavras aqui desse historiador católico, 94. É por isso que ele não é considerado também um concílio ecumênico. Aí o Desinger, né, que é um livro aí de história da Igreja Católica, na parte 133 ele vai falar, olha, como concílio ecumênico, porém, falando de Sárdica, perdeu o caráter ecumênico por causa da ausência ou da partida de muitos bispos. Então, você prestou atenção no que o Lancaster tentou te convencer, né? Que esse concílio teve mais de 300 bispos. Olha, foi um concílio assim, memorável. Na verdade, não foi isso.
era para ser um concílio ecumênico, mas a delegação foi embora e sobrou 94 aqui, segundo o nosso amigo aí, o Refele, Charles Joseph Refele. Vamos ver mais algumas coisas que ele disse. O concílio foi aprovado por Atanásio, Hilário de Poitiers, né? Então quer dizer que isso aí realmente prova que esse concílio é importante. Não, isso aí foi aprovado não só por Atanásio, foi aprovado pelo bispo de Roma, por Ósio, o prelado da Espanha, de Córdoba, foi atestado também por outros bispos que não vieram, depois assinaram, tá? Fora da jurisdição de Roma. Então, muitos aprovaram esse concílio, não para fazer do bispo de Roma um suposto juiz universal, mas para desfazer a injustiça que estava sendo feita contra Atanásio. Só isso. O concílio foi reunido para desfazer a injustiça e julgar corretamente Atanásio. Não foi para dar poder ao bispo de Roma. Não foi isso. Esse não era o objetivo do concílio. O argumento 3 que ele usa aí, as palavras finais do concílio que diz que obriga toda a Igreja Católica a cumprir o que foi tratado. Isso não está em parte nenhuma dos documentos oficiais, tá? Isso é espúrio e eu gostaria que o senhor Lancaster mostrasse para nós essa carta, essa epístola, aonde está escrita esse texto, essa expressão aqui. Argumento 4. O terceiro cânon faz referência à autoridade petrina como causa. Eu já falei, não tem nada a ver disso, essa visão católico-romana atual. Tá? Ele fala que aquela pessoa, aquele bispo que está apelando para essa instância que no Ocidente era governada ali pelo bispo romano, deveria fazer honra à memória do apóstolo Pedro. Só isso. Só isso. Isso não tem implicação de jurisdição universal ou de primazia de poder nenhuma. Mas eles conseguem ver isso no texto, né? Lógico, uma visão completamente enviesada, completamente distorcida. Vamos ver o que algumas autoridades falam sobre o caso de Sárdica, né? Então nós temos aqui um prelado católico, gálico, tá? Ele vai falar em um dos livros dele aqui, olha, o Luiz Dupin. Eu acho que é Dupin ou Dupin. É um nome francês. Primeiro, que a disciplina que esses padres estabelecem é nova. É nova. Segundo, que eles não dão ao bispo de Roma o poder de julgar causa de um bispo em seu próprio tribunal em Roma. Viu, João? Preste atenção. Olha o que esse bispo aqui, muito mais capacitado do que você, está interpretando aí o concílio de Sárdica. Não é em Roma, é na província da pessoa que estava sendo julgada. Mas apenas lhe dão autoridade para indagar se ela foi bem ou mal determinada. Não dão ao bispo de Roma o poder de julgar a causa de um bispo em seu próprio tribunal em Roma. Então, longe de dar esse poder ao bispo de Roma, o concílio não dá e nem reconhece esse poder. É algo bem limitado dentro daquelas circunstâncias. Outro aqui, o Papa e o Concílio. Apesar, né, a gente saber de quem que é esse livro hoje, do Dollinger, né? Na versão brasileira tem um prefácio de Rui Barbosa, que era católico. Ele vai dizer o seguinte, olha, e se a Assembleia, tá num português bem arcaico, tá? E se a Assembleia de Sárdica, a qual, aliás, na outra vertente do Remus, contrapunha-se em Filipópolis a dos padres orientais, conferiu posteriormente ao bispo de Roma a prerrogativa de entender como tribunal de segunda instância. De segunda instância. Não de instância suprema final. Em semelhante espécie de lides. Ainda assim, essa jurisdição nova consistia tão somente em confirmar o resto do sínodo provincial ou contra ele suscitar a deliberação de outro concílio, o que, em última análise, era subordinar sempre a solução da causa à autoridade sinodal. Ou seja, longe de dar algum poder ao bispo de Roma, o que o concílio deu ao bispo de Roma foi simplesmente a autoridade para colocar as coisas dentro de concílios. Eram os concílios que iriam desenvolver esse julgamento, não era o bispo de Roma em si. O bispo de Roma simplesmente ele
era uma instância de revisão. Olha, vai revisar. Não, beleza, forma o concílio aí, vocês julguem. Só isso. A instância de poder final era do concílio, era do sínodo, não era do bispo de Roma. Agora, um protestante, né? Esse não é católico, um protestante, um dos livros onde ele estará contrapondo essa questão da primazia papal, ele diz: do quinto cânon, os seguintes fatos são autoevidentes. Os bispos da província deveriam examinar o caso e decidir. Segundo, o bispo de Roma deveria enviar legados que deveria julgar simultaneamente com os bispos da província. Terceiro, os bispos no concílio decidiram o direito de apelar a Roma. Portanto, a crença em qualquer poder ex-cátedra residindo no bispo de Roma como sucessor de São Pedro não poderia ter sido conhecido naquela época. Ah, mas ele é um protestante, ele está falando isso porque ele é um protestante. Não, muitos católicos, muitos historiadores, estudiosos católicos, vai na mesma direção que esse autor protestante aqui. Henry Percival, ele escreveu um livro muito importante sobre os 7 concílios ecumênicos, e ele vai dizer o seguinte, olha, na página 596. Uma evidência da ordem eclesiástica da Igreja primitiva encontra-se no cânon 24 dos cânones apostólicos, que afirma: os bispos de cada nação devem reconhecer aquele que é o primeiro entre eles e reconhecê-lo como seu chefe, e não fazer nada sem o seu consentimento, mas cada um pode fazer apenas as coisas que dizem respeito à sua própria paróquia e às terras que lhe pertencem. Mas também não deixe que aquele que é o primeiro faça nada sem o consentimento de todos, pois assim haverá unanimidade e Deus será glorificado por meio do Senhor no Espírito Santo. Esses cânones aqui, chamados de cânones apostólicos, que a Igreja Católica, existe uma versão de até 80 cânones, mas a Igreja Católica aceita, eu acho que até 50, tá? O cânone 34 vai falar que cada bispo deve julgar dentro da sua jurisdição, e ele não deve sobrepor a coletividade, ele deve julgar junto com o coletivo, nunca colocar a sua própria vontade, tá? Era essa a regra na igreja primitiva. Não existia um cara, um bispo, todo mega blaster ali, que ia mandar nos demais e pronto, e acabou. Nada disso. Ele deveria julgar junto com o colegiado, junto com seus irmãos, de outras sés também. Tá? Porque havia uma coinonia entre as igrejas, uma comunhão de amor entre elas, e respeito, e também de guardiãs da fé ortodoxa. Então, essa comunhão, baseada no amor, baseada na comunhão, baseada no respeito e baseada na ortodoxia, é que era o elo de ligação entre essas igrejas, mas cada uma era independente, longe do bispo romano ficar mandando a revelia em qualquer sé que ele quisesse, tá? Como quer nos fazer acreditar esses apologistas católicos. O cânon apostólico 34 diz exatamente isso, o que é confirmado por esse historiador da igreja. Sem falar nisso, agora tem a questão da crítica interna do documento, né? A gente sabe que os cânones do Concílio de Sárdica passou por várias revisões, não são, segundo alguns autores, alguns especialistas, não são os originais, são cópias, e muitas dessas cópias tem duas versões diferentes de manuscritos, a latina e a grega, tá? E essas versões têm coisas que se contradizem, uma fala uma coisa, outra fala outra, então a gente não sabe ao certo, né, como que veio da pena de Ósio ou dos escriturários ali, de quem estava registrando as atas daquele concílio, tá? Esse livro católico, eu não sei se essa é a palavra correta, o nome correto, né, para se pronunciar, Desinger. Mas, enfim, é muito conhecido entre os católicos, tá? Ele vai dizer, olha, os seus cânones foram conservados nas várias coleções em ordem muito desigual. Tá falando do Concílio de Sárdica. O texto latino na versão que temos hoje não é original. Contra Turner e Schwartz, atualmente prevalece a opinião de que a língua original do decreto tenha sido o grego. E aí, o padre Refele vai dizer o seguinte, olha, na sua uma história dos concílios da igreja, ou concílios cristãos.
A terceira parte do cânone faz, em um caso, uma extensão à regra acima, a segunda. Por exemplo, que o direito de julgar um bispo pertencia aos bispos provinciais, pois prevê que um tribunal de segunda apelação revise a sentença dos bispos provinciais do tribunal de primeira apelação. Esta cláusula, no entanto, e os dois cânones seguintes a ela relacionados, relativos a apelos a Roma, têm sido, até os nossos dias, objeto, preste atenção, de violentas controvérsias entre canonistas. E, portanto, aventuramos-nos anteriormente a publicar o resultado dos nossos estudos sobre este assunto, e aí ele vai falar o livro dele, que ele publicou isso. Então, longe de ser um consenso, os cânones, ele tem diferença nessas versões, existe uma briga imensa entre esses canonistas, tá? E a gente não sabe se realmente é aquilo de modo fidedigno que veio do Concílio de Sárdica. Mas, enfim. Aqui eu separei o manuscrito grego do cânon e o manuscrito latino do cânon 3, tá? Existem algumas diferenças, por exemplo, no grego aparece o nome Júlio, no latino desaparece o nome Júlio, tá? Existe uma diferença, por exemplo, no grego ele é mais neutro, no latino ele é mais, vamos dizer assim, não posso usar a palavra enviesado, mas mais tendente a dar autoridade e poder ao bispo romano. Ele deixa bem claro isso aqui, né? Para você estudar melhor, um livro de referência é esse aí, o Desenvolvimento Inicial do Direito Canônico e o Concílio de Sárdica, do Hamilton Hess. Ele vai fazer um estudo maravilhoso aí sobre crítica textual dos concílios e também, principalmente, dos cânones de Sárdica. Aí ele vai falar sobre interpolações, sobre distorções, falsas interpretações, né, as diferenças dos manuscritos. É um livro muito bom para você lidar com toda essa problemática. Agora, será que era só o bispo de Roma que poderia julgar as pessoas? Nenhum bispo mais poderia julgar ninguém. Era só o bispo de Roma? Vamos ver então. Olha o Concílio de Calcedônia, do cânon 9 do Concílio de Calcedônia. Concílio ecumênico. Não é um concílio ou um sínodo local, como foi o de Sárdica, tá? Mas um concílio ecumênico, considerado ecumênico, aceito por todas as igrejas cristãs, seja ortodoxas, romana e protestante. Nesse cânon 9, olha o que está dizendo o cânon 9, olha o poder que ele está dando de julgamento. Olha, se algum clérigo tiver uma questão contra outro clérigo, não haverá abandonar seu bispo e recorrer aos tribunais seculares, mas que primeiro exponha a questão ao seu próprio bispo. Ou que a questão seja submetida a qualquer pessoa, que cada uma das partes possa, com o consentimento do bispo, escolher. E se alguém infringir esses decretos, que seja sujeito às penalidades canônicas. E se um clérigo tiver uma queixa contra seu próprio bispo ou qualquer outro, que seja decidida pelo sínodo da província. Você percebeu que é igualzinho o que diz o sínodo de Sárdica? É igualzinho, tá? É o mesmo assunto. Aí, preste atenção no negrito agora. E se um bispo ou clérigo tiver uma divergência com o metropolita da província, que recorra ao exarca da diocese, ou seja, o bispo maior, né, o que está ali como cabeça daquela diocese, ou ao trono da cidade imperial de Constantinopla e lá seja julgado. Igualzinho o sínodo de Sárdica fazia com o bispo romano no Ocidente, tá? Não tem nenhuma, assim, vamos dizer, exclusividade do bispo de Roma julgar qualquer igreja. Isso acontecia em outras séries também. Aqui no caso, aquele que estava em Sárdica está agora sendo colocado por ordem do Concílio de Calcedônia, tá? Num cânon em relação a Constantinopla. O que Roma fez em Sárdica, Calcedônia deu a Constantinopla fazer também, ao bispo de Constantinopla. Cai por terra
toda a argumentação de que o bispo de Roma recebeu o poder em Sárdica, foi reconhecido o seu poder petrino, primaz, ultra maga, mega blaster, bispo de todo o universo, que só ele poderia julgar e ninguém poderia julgar acima dele. Balela católica, tá? Aqui um concílio de Calcedônia, um concílio ecumênico muito maior do que o de Sárdica, deu poderes a Constantinopla para julgar igualmente como aconteceu com o bispo Júlio. Por isso que eu falo, conhecer o contexto da história é deixar de ser católico. E será que as pessoas só apelavam para o bispo de Roma, hein? Será que elas só apelavam para o bispo de Roma? Bom, vamos lá. Nós temos uma carta de Basílio a Atanásio. Basílio, as igrejas orientais, o lado oriental da igreja sempre foi meio bagunçado, tá? Sempre teve disputas, violência física mesmo, ter até morte entre os bispos, perseguição, mandar para o exílio, ser preso, ser castigado, ser tirado, ser deposto do seu posto de bispo. Tá? Constantemente havia brigas entre eles, tá? Essas disputas entre as sés. Enquanto que o lado ocidental estava mais tranquilo, o lado ocidental sempre foi mais tranquilo nisso aí, tá? Sempre foi mais tranquilo. O lado oriental não, o lado oriental sempre teve essas rixas aí. E nessa ocasião, Basílio estava sendo perseguido. Qual que era o grande inimigo nessa época? Os arianos. Os arianos haviam tomado as principais sés, Antioquia, Alexandria e Constantinopla. Os caras estavam tomando o poder, estavam implementando o arianismo através de um novo credo que ia substituir o credo de Nicéia, que eles tinham horror ao credo de Nicéia. Então, nessa época, Basílio ele está sendo atacado, está sendo vilipendiado, está sendo perseguido, ele foi deposto do seu cargo por artimanha desses bispos arianos. E aí ele começa a atirar para todos os lados, pedir recursos para todos os lados. E claro que uma grande sé, que era a sé de Roma, a antiga Roma, capital do antigo Império Romano, era um grande auxílio. Não porque o bispo de Roma fosse a última instância e ele mandasse em todo mundo. Não. Ele era mais um que poderia socorrer algumas igrejas do Oriente. Tá? Dentro deste contexto, dá para você entender por que muitos bispos recorriam ao bispo romano. Não porque o bispo romano mandava todo mundo, era o primaz, era o chefe universal deles. Nada disso. É porque o bispo romano tinha uma grande sé, tinha uma importância histórica e ele tinha força também para ajudá-los. Mas ele não era exclusivo. Vamos entender muito bem isso através desta apelação de Basílio a Atanásio, tá? Na carta 66 de Basílio a Atanásio, ele vai dizer o seguinte, olha: o único caminho de segurança para as igrejas do Oriente reside em terem a simpatia dos bispos do Ocidente. Enviai da Santa Igreja, a Igreja de Alexandria, que Atanásio era o bispo, sob os vossos cuidados, homens capazes de sã doutrina, aos bispos do Ocidente, contar-lhes os problemas que nos afligem. Então, Basílio está apelando não exclusivamente ao bispo de Roma, mas está no plural, aos bispos do Ocidente. Porque os bispos do Ocidente mandavam cada um nas suas metrópoles ali. É claro que depois é toda uma questão de ler a história, né? Há depois o Justiniano, se eu não me engano, ele baixa um decreto, tá? Falando que o bispo de Roma era o bispo que deveria ser reconhecido como primaz. Um decreto imperial, ou seja, uma lei civil. Não era uma lei canônica, uma lei eclesiástica, em concórdia com todas as igrejas, vindo desde a época dos apóstolos, nada disso. Aí, por isso, os bispos ocidentais, muitos deles, por exemplo, os bispos da Galácia, os bispos da França, da Inglaterra, muitos deles estavam sujeitos
ao bispo de Roma por causa desse decreto imperial. Não porque eles reconheciam no bispo de Roma uma superioridade por causa da cátedra de Pedro. Tá longe disso. Mas enfim, essa é uma outra história aí. E aí ele vai continuar, olha. Na epístola 92, tá? Na parte 1 e 3, ele vai dizer o seguinte: aos nossos piedosos e santos irmãos que ministram na Itália e na Gália, bispos de pensamento semelhante ao nosso. Além disso, somos animados pela melhor esperança de que, talvez, se anunciarmos nossos problemas a vocês, possamos movê-los a nos dar aquele socorro que há muito esperamos que vocês dessem às igrejas no Oriente, mas que ainda não recebemos. O que Basílio está fazendo aqui? Está apelando unicamente ao bispo de Roma? Não. Aquilo que ele falou lá de bispos para Atanásio, ele mesmo escreve para os bispos do Ocidente, que eram os bispos da Itália e o bispo da Gália. Ele está pedindo socorro ao bispo da Itália e ao bispo da Gália. Então ele está pedindo socorro para todo mundo. Ele vai chegar num ponto que vai escrever também ao bispo de Roma. Ele vai pedir para Atanásio interceder pela sé dele para o bispo de Roma também. Então veja que dentro do contexto, quando você lê o contexto, você vê o desespero desses bispos no Oriente, de pedir socorro para todo mundo. Agora, se o bispo de Roma fosse o único bispo primar sobre ele que mandasse em toda a igreja na face da terra, ele só escreveria para o bispo de Roma. Simples assim. Não haveria nenhum problema. E o bispo de Roma, dando uma palavra, acabaria toda a briga. Foi isso que aconteceu? Não. Não aconteceu. Por quê? Porque não havia uma jurisdição universal como que a Igreja Católica nos moldes do Vaticano I. Pelo amor de Deus. Acorda, católicos. Acordem. E aí ele vai continuar. Apressai-vos a nós agora, verdadeiros irmãos, nós vos imploramos de joelhos. Para quem que ele está implorando de joelho? Aos bispos da Galácia, da Gália, perdão, e aos bispos da Itália, que não é de Roma, tá? Existe uma diferença, da Itália e da Gália. Estendei uma mão amiga, que vossas entranhas fraternais se comovam para nós, que lágrimas de simpatia corra. Não vejais impassível metade do império engolido pelo erro. Não deixeis que a luz da fé se apague no lugar onde brilhou o primeiro. Basílio pedindo socorro aos bispos da Gália e da Itália, e não ao bispo de Roma. Por que isso, pessoal? Por que eu falo que o bispo de Roma não era a única instância e nem a última instância? Simples. Porque havia vários tribunais de apelações naquela época. Vários tribunais. Tá? Havia várias instâncias. Talvez isso os católicos não entendem, porque não leiam. Eles não leem documentos. Eles confiam nessas marchinhas de carnaval teológicas desses católicos de internet aqui. Vamos ver aqui. Olha, existia apelo ao imperador, muitas discussões, muitas rixas, muitas brigas eram dadas ao imperador. A apelação era feita direto ao imperador. É o imperador que resolvia. É o imperador que convocava concílios. Era ele que aprovava os sínodos, as atas. Era ele que aprovava tudo. Então havia muito apelo ao imperador. Nós temos vários textos aqui antigos onde esses pais da igreja apelavam diretamente ao imperador. Não passava pelo bispo de Roma, não passava por bispo de nenhuma sé, apelava diretamente ao imperador. Apelo aos sínodos e concílios ecumênicos. Concílios regionais e ecumênicos exerciam autoridade para julgar, depor e restaurar bispos, bem como para definir a fé. Então existiam os concílios provinciais, existia o concílio ecumênico. O concílio ecumênico poderia até mesmo vetar o que foi decidido em algum concílio provincial. Mas ele não tinha o poder de ir lá e dissolver aquele concílio. Não tinha o poder de fazer isso. Houve casos que aconteceu assim, que olha, está dissolvido e tal, houve. Mas virou uma bagunça. Um concílio decretou uma coisa, o outro veio e depois esse concílio, olha, vamos aqui cancelar o que esse concílio decidiu. Aí outro concílio aprovou o que esse concílio fez e cancelou o outro que tinha desaprovado. Tá? Existia toda essa
complexidade para nós estudarmos sobre os concílios. Mas existiam os apelos aos concílios. Nós temos documentos, muitos, de pais da igreja fazendo apelos diretos a concílios, a sínodos, como o próprio Atanásio fez. Apelo a bispos ou sés proeminentes, né? Aí sim entra, por exemplo, o bispo de Roma. Mas não só o bispo de Roma, entra outros bispos também. Atanásio viaja para Roma e apresenta seu caso a Júlio, está lá na História Eclesiástica de Sosomeno, e na História Eclesiástica de Sócrates, Teodoreto também. No entanto, ele também busca comunhão e apoio dos bispos da Palestina, que realizam um sínodo em Jerusalém, em seu favor. Prestou atenção? Ele apelou sim ao bispo de Roma, só que apelou também aos bispos da Palestina, de Jerusalém. Ele apelou também ao bispo de Antioquia, depois de Sárdica. Se Sárdica fosse a única instância de apelação e a última, por que Atanásio foi pedir auxílio em sínodos para ser confirmado lá no Oriente? Tá vendo? É bom você ler o contexto da história para você entender o que de fato está acontecendo naquele momento da igreja e não fazer recortes enviesados como os católicos romanos fazem. Nós temos também as leis eclesiásticas, tá? Temos a sés, nós temos o imperador, nós temos os concílios, temos os cânones também, diariamente ou constantemente, eles apelavam aos cânones, que era muito importante você obedecer aos cânones, principalmente de um concílio ecumênico como o de Nicéia. As discussões nos concílios frequentemente giravam em torno da observância dos cânones e da legalidade dos procedimentos. Aí eu peguei aqui um fragmento da História Eclesiástica de Teodoreto a respeito do concílio de Sárdica. Olha o que vai dizer, olha. Os amigos de Eusébio enviaram falsas acusações contra ele a Júlio, então bispo de Roma. Em obediência às leis da igreja, Júlio convocou os acusadores e o acusado a Roma para que a causa fosse julgada. Em obediência a quem? Ao bispo de Roma? Não, em obediência aos cânones, às leis canônicas. Atanásio, portanto, partiu para Roma, mas os caluniadores se recusaram a ir porque viram que sua falsidade seria facilmente detectada. Tá? Então, apelo sempre aos cânones, sempre em obediência aos cânones, não à sua própria autoridade. Apelo até o povo, essa é uma instância menor, mas tinha a situação que era o povo que decidia, não, eu quero a gente que é o bispo aqui, e se não tiver esse bispo aqui, vai ter uma quebradeira. Aconteceu, se eu não me engano, com Crisóstomo, isso, ou com Basílio, tá? Que o povo que empossou ele lá na igreja falou assim, você não vai sair daqui, você vai dar a bênção para nós aqui, como você costumava fazer, e ninguém vai te tirar aqui, vai te tirar daqui. Nem o imperador quis tirar esses bispos. Tá? Então era uma instância menos recorrível em situações excepcionais, porém não deixava de ser uma instância. Tá? Então, longe de ser unicamente o bispo de Roma, nós temos outras instâncias de apelações, tá? Principalmente outras sés. Por exemplo, Cirilo de Jerusalém, após ser deposto por um sínodo, envia uma notificação escrita de que apelará para uma jurisdição superior, e o imperador Constâncio sanciona essa apelação. Está lá na História Eclesiástica de Sócrates. Cirilo, então, comparece ao sínodo de Seleucia para ser julgado. Não é por Roma, não é por Júlio, não é por um bispo romano, mas num sínodo da sua própria província. Ele apelou para aquele sínodo ali. Gregório de Antioquia, enfrentando acusações, declara-se pronto para se defender da acusação principal, mas apela ao imperador e a um sínodo sobre outras acusações. Ele viaja para a capital imperial para responder às acusações e é vitorioso após uma investigação perante os patriarcas, o Senado Sagrado e metropolitanos, indicando o papel do imperador e de um grande concílio. Não apelou ao bispo de Roma, tá? E isso não quer dizer que em outras situações eles não escrevessem ao bispo de Roma, escreviam, tá? Dependendo da situação, o desespero, eles escreviam para qualquer bispo, mas não dependia do bispo de Roma para nada, tá? Os próprios sínodos das sés apostólicas resolviam as questões, sem o bispo de Roma dar um só pitaco. Ah, mas a maior prova, segundo Lancaster, de que o bispo de Roma tinha
jurisdição universal são as apelações. Se apelou para o bispo de Roma, significa que ele era o Papa universal. Ele era o primaz, o que tinha jurisdição sobre todo o universo. Será que é mesmo? Bom, a história conta uma outra versão. E essa história está registrada por Sosomeno, tá? No livro 8º, capítulo 6. Crisóstomo, ele, fora da sua jurisdição, ele depõe bispos, ele empossa bispos, ele amaldiçoa bispos, fora da sua jurisdição. Então não era só o bispo romano que dava os seus pitacos fora da sua jurisdição. Eram também outros bispos, dentre eles aqui um exemplo, João Crisóstomo. Olha como Sosomeno coloca as questões aqui. João, tendo sido informado de que as igrejas na Ásia e na vizinhança eram governadas por pessoas indignas e que elas trocavam o sacerdócio pelas rendas e presentes recebidos ou conferiam essa dignidade como uma questão de favor privado, foi a Éfeso e depois 13 bispos, alguns na Lícia e na Frígia e outros na própria Ásia, e nomeou outros em seu lugar. O bispo de Éfeso estava morto e ele, portanto, ordenou Heráclides sobre a igreja. Heráclides era natural de Chipre e foi um dos diáconos sob João. Ele havia se juntado aos monges em Sétis e tinha sido discípulo do monge Evagrio. Crisóstomo, dando ordens, metendo terror fora da sua jurisdição eclesiástica, assim como algumas vezes fez o bispo de Roma. Então, não há exclusividade no bispo de Roma em resolver casos fora da sua jurisdição, porque isso aí, em dado momento da história, aconteceu. Muito à revelia de muitos cânones, na verdade, tá? Muito à revelia de muitos cânones dos concílios ecumênicos, que determinava que cada um deveria ser julgado na sua jurisdição. Mas se houvesse apelação, o cara estava ali para ajudar. Isso o bispo de Roma fez, como outros bispos fizeram. Então, não há vantagem nenhuma em fazer apelação para o bispo de Roma. Isso era feita por outros, para outros patriarcas também, outros bispos. Agora, será que era só a Sé Romana, que era chamada de mãe das igrejas? Só o bispo romano que tinha o título de primado? Nós vamos ver uma coisa curiosa aqui, na correspondência de Basílio, arcebispo de Cesareia, na carta 41. Olha o que vão escrever para Basílio. Olha. Você deve então cuidar de toda a igreja como corpo de Cristo. Olha aqui. Você deve então cuidar de toda a igreja como corpo de Cristo. Olha, o corpo de Cristo não é a igreja em toda a face da terra? Se essa carta estivesse sendo endereçada ao bispo romano, com certeza os católicos iriam utilizar este argumento. Olha, o corpo de Cristo significa toda a igreja na face da terra. Então o bispo de Roma aqui, ele é instado aqui a cuidar de toda a igreja na face da terra, o corpo de Cristo. Mas como essa carta é endereçada a Basílio, eles ficam caladinhos. Eles não vão usar esse argumento, né? Mas a gente poderia utilizá-lo. Olha, já que Basílio é responsável por toda a igreja como corpo de Cristo, então ele é o bispo primaz de toda a igreja na face da terra. Não é? Ah, mas esse argumento não tem pé nem cabeça. Exatamente como os argumentos que os católicos romanos usam a respeito do seu Papa. Mas especialmente da sua própria, que desde o início agora é a mãe de quase todas as igrejas, para as quais toda a comunidade cristã, olha aí a importância de Cesareia, mãe de quase todas as igrejas, para as quais toda a comunidade cristã. Aqui ele não falou assim, toda a comunidade cristã menos Roma. Toda a comunidade cristã, excetuando o bispo de Roma. Não, toda a comunidade cristã, olha. Imagine se essa carta fosse endereçada ao bispo de Roma, gente. Os católicos iam pisotear em cima, né? Olha, tá vendo? É uma prova cabal do primado romano lá naqueles séculos, né? Mas como foi endereçada a Basílio, eles ficam caladinhos, nem citam isso aqui. Com um círculo descrito em torno de um centro, não apenas por causa da sua ortodoxia proclamada desde os tempos antigos a todos,
mas também por causa da graça da unanimidade tão evidentemente concedida a ela por Deus. Creio que há outros entre vós dignos do primado. Dignos do primado, tanto pela grandeza da vossa cidade, como porque foi governada em tempos passados tão excelentemente por tão grandes homens. Mas há um homem entre vós. Aqui não posso preferir ninguém. O nosso filho muito amado por Deus, Basílio, sacerdote. Primado não era exclusividade do bispo de Roma. O título de mãe das igrejas não era exclusividade do bispo de Roma. Tá? Expressões como corpo de Cristo, todas as igrejas, não era exclusividade da igreja de Roma. Tá? Mas na boca dos apologistas católicos a igreja católica romana se torna mãe de todas as igrejas. O bispo é o primaz de todos os bispos. Então, quando eles encontram essa palavrinha primado aqui em relação ao bispo de Roma, aí eles usam como uma prova de que o Papa tinha poder sobre toda a igreja. Quando a igreja de Roma é chamada de mãe das igrejas, ou mãe de toda a igreja, não, aqui ó, a prova está aqui. Mas eles se calam enquanto outras igrejas usam a mesma terminologia, não é? 2 pesos, 2 medidas. Por isso que eu não posso ser católico romano. Eu tenho a minha consciência cativa, primeiro à palavra de Deus e depois aos fatos da realidade. Agora, tem uma coisa interessante aqui nessa história, né? João Crisóstomo, ele estava também sendo perseguido em certo momento. E ali, ele escreve ao bispo de Roma pedindo ajuda, tá? Ele escreve ao bispo de Roma pedindo ajuda. Vamos ver quando que ele escreve ao bispo de Roma. Ao meu senhor e reverendíssimo e divinamente amado bispo Inocêncio, João envia saudações no Senhor. Aí os católicos vão falar, tá vendo? Olha, ele chama o bispo de Roma de amado, de reverendíssimo, isso é uma prova de obediência. Não, isso era uma correspondência normal, Tupiniquim. Era uma correspondência normal entre eles. Era uma questão de saudação, de cordialidade entre eles. Tá? O próprio, por exemplo, Cirilo de Alexandria chama Nestório de Vossa Santidade, porque era algo natural. Vamos ao que interessa aqui, olha. Mas como eu disse antes, que não devemos apenas lamentar os males que foram feitos, mas também corrigi-los, imploro a vossa caridade, que se levante, tenha compaixão e faça tudo para pôr fim ao mal neste ponto. Ele está pedindo para que o bispo de Roma se levante em favor dele e ponha um fim naquilo que estava acontecendo com ele ali, né, em relação aos seus inimigos. Olha, pronto. É uma prova de que realmente o bispo de Roma tinha primazia. Ele era a instância final de apelação. Olha aí, uma prova maior. João Crisóstomo apelando e pedindo para que o bispo de Roma ponha uma pedra final, dá um veredito, coloca um ponto final neste sofrimento, nesta perseguição, neste problema. Vamos continuar. Muito bem. Aí, o Papa responde, tá? Eu estou usando Papa aqui dentro de um significado técnico usado naquela época, porque muitos bispos eram chamados de papas, não era só o bispo romano, tá? Mas o Papa de Roma responde, Inocêncio, bispo aos presbíteros e diáconos, e a todo o clero e o povo da igreja de Constantinopla, os irmãos amados que estão sujeitos ao bispo João, saudações. Mas o que devemos fazer contra tais coisas no momento presente? Responde o bispo de Roma. Lembra que João falou assim, põe um fim nesse problema nosso, venha a nosso favor. Aí ele responde, mas o que devemos fazer contra tais coisas no momento presente? Uma decisão sinodal sobre elas é necessária. E há muito tempo declaramos que um sínodo deve ser convocado, pois é o único meio, preste atenção, é o único meio de apaziguar a agitação de tempestades como estas. Pois nós mesmos também estamos considerando muito por quais meios o sínodo ecumênico pode ser reunido para que, pela vontade de Deus, esses movimentos perturbadores possam ser postos fim.
Prestou atenção? Olha o que o Papa responde. Ô João, tá fora da minha alçada, meu. Eu não tenho tanto poder assim, não. Eu sei que lá no século XXI, os caras da minha igreja vão falar que eu tenho um poder mega blaster, que eu tenho apelação final, eu bato o martelo e tudo acontece, mas não confia não, tá? Não é bem assim não, tá? Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é sugerir um sínodo ecumênico para pôr fim a isso que você quer. Somente um sínodo, olha aqui, pois é o único meio de apaziguar. Ele poderia falar, ó, não, pode deixar, eu sustento, eu vou defender você. Tá? O único meio de apelação sou eu, tá bom? Pode confiar. Lá na frente o Vaticano I vai falar isso, tá? Pode confiar, tá? O único meio sou eu. Eu vou falar uma palavra e tudo vai acontecer. Ele fez isso? Não. João, Crisóstomo, ó, eu não tenho tanto poder assim não, meu filho. Vamos convocar um sínodo ecumênico para pôr fim nisso aí. É um único meio. Cadê o poder? Cadê a jurisdição universal? Ele não fazia nada sem um sínodo. Este era o padrão da igreja primitiva. Mas isso, os católicos de internet não vão falar para você. Sabia disso? Vamos continuar. Ambrósio. Olha que coisa interessante na história de Ambrósio. Ambrósio convida todos os bispos do Ocidente, e não apenas o bispo de Roma, para um julgamento em um concílio. Olha, Ambrósio estava também tratando de um problema sério ali, tá? E ele vai apelar aos bispos do Ocidente para ajudá-lo neste problema. Este escrúpulo, portanto, não é insignificante, nem uma certa contenda sobre objetivos e ambições domésticas nos incomoda, mas uma comunhão frouxa e desassociada nos perturba. Nem vemos que isso poderia ser acordado de outra forma, a menos que aquele que foi ordenado primeiro retorne a Constantinopla, ou pelo menos após a ordenação de dois. O nosso e o Concílio Oriental estejam na cidade de Roma. Pois não parece indigno, Augusto. Ele está escrevendo ao imperador. Que os bispos da Igreja Romana e dos bispos vizinhos e italianos sejam submetidos a um julgamento, pois pensavam que o julgamento de um bispo de Acolion, de Tessalônica, deveria ser aguardado tanto a ponto de pensar que Constantinopla deveria ser convocada das partes ocidentais. Se algo está reservado para este, quanto mais deveria ser reservado para muitos. Mas nós, sendo admoestados pelo príncipe mais abençoado, o irmão de sua piedade, que é o imperador, viu? Não é o bispo de Roma, não. Para escrever a sua clemência, pedindo ordem, exigimos que onde houver uma comunhão, haja julgamento comum e consentimento concordante. Aqui nós tínhamos um problema. Nós tínhamos um bispo da igreja, eu acho que de Constantinopla e de Alexandria, ou Antioquia, tá? Que tinha nomeado um bispo e o outro nomeado um outro bispo para a mesma cátedra. Aí eles queriam resolver esse problema. Olha, a gente deve nomear ou um bispo, ou se nomear dois, a gente deve julgar. Agora, o pessoal está falando para só um bispo julgar, que é o bispo de Tessalônica. Meu, se o bispo de Tessalônica tem tanto esse poder, é tão importante assim, quanto mais a maioria reunida dos bispos do Oriente e do Ocidente num concílio ecumênico para julgar essas questões. Ambrósio não apela ao Papa, ele apela aos bispos do Ocidente e aos bispos do Oriente, tá? Muito diferente como que é os apologistas católicos de internet. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui para a gente comentar. Tá. A questão, o objetivo para o qual foi convocado o Sínodo de Sárdica foi para tratar da apelação de Atanásio, tá? Quem que convocou esse sínodo? Foi o bispo romano? Não. Quem convocou o sínodo foram os imperadores, o do Oriente e do Ocidente. Os dois convocaram o sínodo de Sárdica. Foi eles que ordenaram o sínodo de Sárdica, como era a tradição na igreja antiga, desde Nicéia. Não era o bispo de Roma, para você ter uma ideia. O bispo de Roma não apitava nessas coisas, tá? Agora, depois que o sínodo de Sárdica foi realizado, foram embora os bispos do Oriente opositores de Atanásio, ficaram só 94 bispos, como a gente viu no começo.
tá? Eles decidiram, através de Ósio, na presidência do sínodo, que era um bispo da cidade de Córdoba, na Espanha, eles decidiram que Atanásio e seus companheiros eram inocentes das acusações maldosas e mentirosas dos arianos. Tá? Ponto final. E aí houve a apelação, o cânon 3 e 5, para o bispo de Roma. Olha, se alguém tiver algum problema, pode apelar aqui para o bispo de Roma. Tá? Se você não tiver mais nenhuma instância, pode apelar para o bispo de Roma. E aí ficou decidido assim. E aí o Júlio deu o veredito. Agora, olha o que esses apologistas colocam na boca do concílio, né? Que quando o Júlio deu o veredito para Atanásio voltar, ele mandou cartas empossando Atanásio nas suas igrejas. Então o Lancaster vai falar posteriormente no vídeo o seguinte, olha, o bispo mandou cartas e ele empossou Atanásio. Como se dizendo, olha que poder que esse homem tinha. Como que você não pode ver uma jurisdição universal aí? Agora, se você lê a história de verdade, não essa história falsificada, contada de modo enviesado pelo Lancaster e outros, você vai perceber que quando Atanásio, ele nem chegou na cidade dele direito, já começou um motim. Já começou um motim. Eles não deixaram ele se apossar da igreja. Ele precisou passar por 2 sínodos, pedir ajuda para 2 sínodos, fora o sínodo de Sárdica, depois do sínodo de Sárdica, e ainda assim com ordem do imperador. O imperador empossou Atanásio. E depois disso ainda, houve várias reviravoltas, perseguição a Atanásio, ou seja, a palavra do bispo de Roma. E era essa justamente a acusação dos bispos do Oriente, né, para Júlio, que houve uma correspondência entre os dois. Os bispos do Oriente até tiraram sarro, né, zombaram, chamando ele de bispo universal, uma coisa assim, né, que ele não tinha o direito de pôr um bispo o qual os sínodos da sua região, da sua província, havia sido deposto, tá? Havia deposto. Então era essa a briga. Tá? Era essa a briga na época. Então o bispo romano não tinha esse poder todo. Tá? Ele tinha um certo poder limitado ali no Ocidente. Ele mandava de acordo com o que havia sido determinado no Concílio de Nicéia, depois no Concílio de Constantinopla, reafirmado em Calcedônia, de que cada um ia julgar de acordo com a sua província. É isso que Inácio fala quando ele escreve a sua carta à Igreja Romana. A Igreja Romana. Aquela que preside na região dos romanos. É esse sentido que tinha, tá? Cada um no seu quadrado. Eu tenho um monte de slides aqui. Eu tô no slide 39, tá? Eu parei no slide 37. Mas o meu slide vai até o 86, só mostrando provas e evidências nos documentos históricos contra esse argumento fajuta católico de que o Concílio de Sárdica reconheceu algum poder de jurisdição universal ao bispo romano. Ia ficar imenso esse vídeo. Eu vou parar por aqui. Por quê? Porque eu vou usar esses documentos quando eu for responder ao terceiro vídeo do Lancaster, que ele diz que é o mais importante dele, que prova de fato a primazia e a jurisdição universal do bispo romano. Gente, é isso aí, tá? Cuidado com citações católico-romanas. Vá você verificar na história, no contexto histórico. E quando você vai verificar, você vai perceber que na maioria das vezes está fora de contexto. Houve uma seleção de evidências, né? E aí, com essas seleções recortadas de evidências, é que eles montam o castelo medieval do papado romano. Mas eu não caio nisso, tá? Eu fiz academia, eu tenho graduação, 3 pós-graduações, eu sei como fazer de fato uma pesquisa acadêmica, tá? Não confio em ninguém que vá citando, nem mesmo protestante. Você tem que verificar por você mesmo. E quando você vai na história, você vê que essa balela do Concílio de Sárdica não passa de um argumento completamente enviesado, falsificado. Gostou do vídeo? Você então já sabe, né? Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. E que você acha que o Concílio de Sárdica ainda prova a jurisdição universal do Bispo de Roma? Deixa aqui no comentário. Se não é inscrito, já se inscreva, rapaz. Você está perdendo vídeos importantes, principalmente para combater o erro romano. Divulgue o nosso trabalho, nossos vídeos,
toque no sininho aí, aperta o sininho aí para receber vídeos atualizados do nosso canal, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!